palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito. Nada alimenta o nosso espírito a não ser a palavra de Deus. Nada, nada. Palavra de Deus é o que fortalece a nossa dimensão espiritual a qual nós somos e estamos inseridos nela. Vida espiritual. Nós só estamos fortes dentro de uma dimensão espiritual se nós estivermos alimentados com a palavra de Deus. Aqui é a nossa regra de fé. Precisa, amada igreja, que nós temos que ter propósito em ler Bíblia. Não fique só atrelado a salmos, tem que ler, é muito importante. Mas, por exemplo, pega um capítulo da Bíblia, todo um livro da Bíblia, começa a ler o livro da Bíblia, para você conhecer a história daquele livro. Pegue a história de um profeta e começa a ler desde do chamado dele até a sua partida. É muito importante você aprender as histórias da Bíblia. É muito importante ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes. É muito importante. Mas o mais importante também ainda é você conhecer a história dos personagens da Bíblia. Não é verdade? É muito importante. Quando você começar a ter prazer de ler a Bíblia, ter hábito de ler a Bíblia, você não vai conseguir passar um dia sem ler a Bíblia. E é muito importante isso. Amém, igreja? Crente que lê Bíblia, crente que estuda a Bíblia, não cai em heresias. Não acredita em tudo que ouve. Não é qualquer coisa que vai enganar ou confundir a sua fé quando nós estamos aonde? Na palavra de Deus. Leiam Bíblia. Igreja, o que tem de crentes dentro das igrejas? Dentro das igrejas, olha, e é muitos anos dentro das igrejas. E por ser preguiçosos, por não ler Bíblia, por não ter uma disciplina de ler Bíblia e não estudar a Bíblia, estão apanhando dentro da igreja, estão sofrendo dentro da igreja. Deus nos chamou, amada igreja, e nos elegeu como servo dele, como soldados de Cristo. Amém? Nós estamos chegando a uma reta final. Eu não sei se ainda vai ter uma outra geração. Eu não sei se virá uma outra geração. Pelos sinais e pelos acontecimentos, tudo indica que Jesus está voltando nessa geração. Está insuportável a situação, o sistema. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Não é que o mundo é do maligno, o mundo não é do diabo. O sistema é maligno. Igreja, a terra está sem suportar mais esse sistema. A terra está banhada de sangue. A cada dia nós percebemos, amada igreja, o povo de Deus, a igreja do Senhor, que é a única instituição que representa Deus nessa terra, igreja, somos nós. Não é placa denominacional que representa Deus. O que representa a Deus é a sua igreja. A igreja somos nós. Quando todos nós saímos daqui, aqui não está a igreja do Senhor, aqui está o templo. Mas chegou um crente, a igreja do Senhor está ali. Então, aonde está um crente, está a igreja. E a igreja é a única representante do Senhor nessa terra. Por isso que nós temos que fazer a diferença. E estar muito atento no mundo espiritual. Não podemos estar despercebidos. A guerra é constante. Hoje, o diabo já traçou batalhas para nós. Amanhã ele já tem outras batalhas traçadas para nós. Então, é briga, é luta todos os dias. É por isso que eu preciso estar fortalecido aonde? Na palavra de Deus. Mas, falando da palavra de Deus, vamos para o estudo da palavra, que é a Escola Bíblica Dominical, em 1 Coríntios 10, 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, na cozinha, já, sei lá. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. 1 Coríntios. Amém, igreja? Todos encontraram? Glória a Deus. 1 Coríntios. Aqueles que já aprendeu de Gênesis a Apocalipse, vai em cima. Não, Daniel? Já sabe mais ou menos onde que fica ali. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus. Portanto, é importante sempre na escola bíblica dominical, ou nos estudos bíblicos, todas as terças-feiras, trazer sempre uma caneta, marcar a sua Bíblia, um papel para estar anotando. É muito importante isso. Que quando você chega em casa, você vai conferir se o que o pastor falou está na Bíblia ou fora da Bíblia. Se está fora da Bíblia, chama o pastor, atenção. Pastor, eu quero falar com o senhor. Olha, aquilo que o senhor está falando, me mostra onde é que tem base bíblica para isso. É assim que nós temos que proceder dentro da casa de Deus. Amém, igreja? Não acredite em tudo que o pastor fala, a não ser que venha da palavra de Deus. Eu tenho que estar na palavra de Deus, porque se eu estou na palavra do Senhor, eu não vou me contradizer, porque eu estou falando da verdade, da palavra de Deus, e vocês não podem sair daqui com dúvida. É importante que sempre nas escolas bíblicas dominicais e estudos bíblicos, vocês aprendam a tirar suas dúvidas. Há muitos crentes com dúvidas na cabeça. Não façam isso, tire dúvida. Pastor, por que isso? Bota o pastor no estreito, pergunta mesmo. A palavra tem resposta para todas as perguntas. Amém, igreja? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, 12 e 13. Vamos para o versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não... Versículo 12. Olha aqui para mim. Quem que está falando? Paulo, cheio do Espírito Santo, está escrevendo para uma igreja que estava na cidade de Coríntios. Havia uma igreja estabelecida por Paulo. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele chega para os irmãos naquela época e diz assim: ei, cuidado. Cuidado que você pensa que está em pé, para que não... Cuidado. Cuidado com a autoconfiança humana. Cuidado com a sua alta confiança na capacidade teológica e intelectual. Cuidado, homens. Cuidado. Por que Paulo estava falando isso? Porque muitos abandonaram a fé e entraram para o caminho da heresia. O caminho da heresia é deixar o seu princípio bíblico para depois se opor a ela. Isso é heresia. Você tem e aprendeu um princípio dentro da palavra de Deus, e agora os ensinamentos heréticos, dúvidas, as falsas religiões, os falsos ensinamentos te leva à dúvida, e você começa a bater de testa por aquele princípio bíblico que você aprendeu. Agora você começa a implantar uma heresia ela é implantada dentro do seu coração, e você começa agora a se rebelar contra a palavra de Deus. E isso é muito perigoso. Autoconfiança. Eu tenho 50 anos de igreja. Eu sou pastor. Eu tenho uma formação teológica. Eu estudei. Eu tenho cursos acadêmicos, né?
Muito cuidado. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Muitos dentro das igrejas já caíram, porque não mais estão dependendo das revelações do Espírito Santo para passar para a igreja. Não depende mais do Espírito Santo para preparar mensagens, para pregar o Evangelho. Eles não precisam mais do Espírito Santo. O Espírito deles está enfadado nos seus conhecimentos. Eles se dominam como capazes. E é exatamente isso que Paulo estava alertando a igreja há mais de 2000 anos atrás. E esta palavra, ela está viva até os dias de hoje. Nunca se ache: eu faço isso porque estudei, eu sou usado por Deus porque... Muito cuidado com isso. O homem, quando ele começa a confiar nas suas capacidades, ele está prestes a cair na sua fé a qualquer momento. Cuide para que não caia. A corrida ao reino dos céus é diferente de uma corrida no reino do mundo. O reino do mundo, o homem tem que ser sempre o primeiro. É verdade? O sistema do mundo, ele tem que ser o melhor da escola, o melhor em nota, o melhor em tudo. Ele é o melhor. E ele bate no peito: eu sou o melhor. Mas no reino dos céus, o primeiro, ele é o último. Entende, igreja? Isso quer dizer, quanto mais o homem se envolve com o Espírito Santo, ele se parece com Deus. Olha para aí. Isso quer dizer, imagina que esse púlpito aqui é a presença de Deus, é Jesus. Quanto mais eu me aproximo desse púlpito aqui, mais próximo eu estou de quem? Da verdadeira humildade. Jesus, ele é a própria humildade. Ele é a própria humildade. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu pareço com Cristo. Interessante isso. Mais servo eu sou, mais humilde eu sou. É diferente os dias de hoje. Quanto mais estuda, quanto mais lê Bíblia, quanto mais ora, quanto mais jejuma, às vezes o crente se acha superior a todos na igreja. Esse é o perigo. É aí que Satanás é onde lança a soberba no coração, o orgulho no coração. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, ele adquire as características de Deus na sua vida. Parecer com Deus não é parecer com Deus na forma que Deus é no seu caráter, na sua personalidade, no jeito de ser, no jeito de pensar, no jeito de agir. Aquela pessoa parece com Deus. Isso não é obra do espírito do homem, é obra do Espírito Santo no espírito do homem. Por quê? Porque o espírito do homem deu vazão, deu legalidade, deu abertura ao Espírito Santo para que ele se encaixasse livremente no espírito nosso. O espírito do homem, ele vai ser impregnado pelo Espírito Santo. E exatamente o Espírito Santo vai transportar Jesus dentro da nossa vida. Humildade. Reconhecer os seus erros. Eu reconheço. Não é que Satanás me acusa 24 horas daquilo que eu não estou fazendo, mas eu reconheço o quanto eu preciso mudar. Eu reconheço o quanto eu preciso ler mais a Bíblia. Eu reconheço o quanto mais eu tenho que ter reverência à casa do Senhor, aos horários dos cultos. Olha para aí, igreja,
Há muitas coisas que estão acontecendo na vida do crente e eles estão despercebidos, estão dormindo em certas áreas da vida espiritual. Isso conta muito. Uma coisa é quando você está no exercício da fé. Uma coisa é quando a sua vida espiritual está ali, lendo Bíblia constantemente, orando, jejuando, vivendo a vida de santificação. Você está no topo, você está em um auge espiritual, que você reconhece o quanto você precisa e necessita de Deus. Você nunca confia nas suas forças. Essa dimensão espiritual lhe leva a um nível espiritual que na hora que você é instigado, você tem uma estrutura espiritual para não reagir. O Espírito Santo não reage. Não reage. Essa peleja não é sua. Essa peleja é minha. Calma aí. Não entre nessa seara. Não entre nessa dimensão. É comigo aí, filho. Calma aí. Tá bom, Senhor. O Senhor está vendo que eu não tenho condição? O Senhor está vendo que eu não tenho força para resolver esse problema? Essa porta que está aberta aí, humanamente, eu não tenho como abrir. Eu estou sendo ameaçado. Os inimigos são muitos. Mas eu sei que mais são os que estão comigo do que estão com ele. E aí você respira. Aí vem a vontade, vem o desejo, vem as tentações. E você não cede às tentações, você fica. Isto se dá na vida de um servo de Deus quando ele está no exercício da fé. Caso contrário, você vai agir com a sua natureza como sempre você agiu com a sua natureza velha. Então não pense. Aquele que pensa que está de pé, quanto mais você cresce, seja humilde, gente. Ser humilde não é ter cara de santinho dentro da igreja. Já viu? Eu ia falar até aqui um negócio, mas deixa para lá. Está sendo gravado isso. Você vê aqueles que ficam, né? Aleluia. Até para andar, mas faz até cara de choro, né? Mas é uma santidade forçada. Eu tenho que mostrar que eu sou santo. Eu tenho que chorar, eu tenho que aleluia. Não é isso, gente. O Espírito Santo é algo natural dentro de nós. Cuidado, você que pensa que está de pé, cuidado para não cair. Porque muitos que caem não se levantam. Muitos que caem, quando conseguem se levantar, amada igreja, o seu corpo físico já não tem mais resistência para suportar mais. Aí Jesus o toma, leva para si a sua alma. E muitos pagam com o seu próprio corpo. Aquela alma daquele crente vai ser salva pela misericórdia e a promessa de Deus. E por aquele momento que ele está com o pé na cova, o Espírito Santo lembrou a ele de uma palavra, a semente que está lá dentro. Ele lembra, muitas das vezes não tem mais nem como falar, mas a sua mente está intacta, o seu espírito está ali. Me perdoe, Senhor. Tá bom, filho. Eu vou te perdoar. Eu vou te recolher. Mas a carne tem que ir. Muitos são assim. Cuidado com autoconhecimento, igreja. Não debata com ninguém. Se você for falar de Jesus para as pessoas e perceber que ela se sente autoconfiante, sábio para debater com você, a palavra diz: evitai os falatórios para que nada serve, a não ser para a perversão do ouvido dos ouvintes. A palavra de Deus não é para debater, é para ser entendida e compreendida. Então você chega em um ambiente, abre a boca para falar de Jesus, há uma rejeição, pare ali. Não dê pérola aos porcos, assim diz a palavra de Deus. Porque não é você que vai mudar ninguém. Não é você que vai transformar o coração de ninguém. Não tente empurrar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Não faz isso. Não é você que vai convencer as pessoas do erro. É a tua vida alinhada com Deus e você na dependência da palavra e do Espírito de Deus, que sairá uma palavra da tua boca, e aquela palavra que saiu, o Espírito Santo se encarrega de velar dentro do coração
da pessoa. Porque talvez você, sem sabedoria, ao invés de você ganhar a pessoa para Jesus, você espanta ela de Jesus. Ao invés de você aceitar a pessoa na forma que ela é, porque Jesus nos aceita na forma que a gente é. Quando Jesus nos aceitou, que nós viemos até Jesus, como era que estava a vida de vocês? Cada um de forma diferenciada. Cada um com seu teor de pecado, não é verdade? Mas Jesus te aceitou ignorante, estúpido, na prática do pecado, e a palavra vai trabalhando no passar do tempo. Não tente fazer com que a palavra de Deus seja motivo de escândalo ou de discussões vãs. Leve a sério a palavra de Deus dentro de você. Amém, igreja? Amém. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com essa jovem ontem de 16 anos. Praticante de uma religião afro há mais de um ano. Cheguei na casa dela, uma jovem. E quando ela me viu chegar, já veio mais um crente aí. Já veio mais um bitolado aí para tentar me tirar da minha religião. Quem disse que eu fui falar de religião para ela? Sentei na sala, olhando para ela. Quem ama, respeita o direito dos outros. Aprendam a respeitar todas as religiões. Não é para compactuar com todas as religiões. Aprenda a aceitar as pessoas da forma que ela é e respeitá-la. É só isso. Então cheguei lá, sabendo de onde ela fazia parte, eu não toquei em religião. E eu que abri a boca e disse: olha, eu não vim aqui, fulana, para discutir religião, porque eu não discuto religião. Pelo contrário, religião não salva ninguém. Religião não cura ninguém. Respeito a tua religião. Só isso. Agora eu quero dizer para você, jovem, comecei a conversar, valorizar ela, que ela tem uma jovem que tem planos, que tem sonho, tá? Daqui a pouco as lágrimas começam a descer. Digo, a palavra está sendo tocada. Mas o demônio que estava dentro dela não queria mais ouvir. Parou por ali. E ela se incomodou e saiu. Mas na rua o demônio travou as pernas dela. Ela teve que ser carregada, não sei para onde. Vim embora. Ok. E eu não fui lá. Porque não é pela força e nem pela violência. A obra quem faz é o Espírito Santo. Se for obra de Deus agora, vai mandar me chamar. Mas não chamou, se acalmou lá e tá. Um mês depois, ela abandona, aceita Jesus, e ontem estava ligando para mim, feliz da vida. Com pouco tempo, um mês e pouco, já com a maturidade espiritual, você precisa ver. Com sede e desejo de buscar a Deus. A palavra de Deus é quem convence as pessoas do pecado. Então não adianta forçar. Está no caminho do adultério, da prostituição, das drogas. Não tente mudar ninguém. Se você já falou para aquela pessoa uma vez, duas vezes Jesus, não fique batendo na mesma tecla, que não é pela força, não é pela violência. Você já fez a sua parte. Não já falou de Jesus para aquela pessoa? Você quer lutar por aquela pessoa? Não vá mais falar de Jesus para aquela pessoa. Vá falar com Jesus a respeito daquela pessoa. Você mudou o quadro. Fisicamente você não está lá martelando, mas espiritualmente você está cuidando dela. Entendeu agora? A dinâmica, como é que é? Como é que é o mundo espiritual? Porque se você toda... Jesus é para a igreja. Eu estava dizendo hoje a avó dessa menina, que é muito tempo de crente. Irmã, não pega no pé da tua neta. Glorifique a Deus por ela estar na casa do Senhor. E com um objetivo lá dentro. Fica tranquila. Nem tudo que acontece na vida de uma pessoa é demônios. A pessoa começa a demonizar tudo.
espiritualizar tudo. Não é isso, gente. Precisa que nós tenhamos o discernimento espiritual para entender e compreender à luz da Bíblia o que é e o que não é. Para que não sejamos bitolados. Tudo é demônio, tudo é demônio. Não, gente, não é assim não. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não vem para cá discutir religião comigo, que eu não discuto com ninguém. Com ninguém. Eu já fui até em alguns terreiros de candomblé, como pastor. Porque essa praticante, uma mãe de santo e um pai de santo, foi em 2 terreiros que eu fui, e até mandaram um recado de que nunca mais fui lá para eu ir lá. E quando eu fui lá, fui tomar um cafezinho com um pai de santo. É ser humano igual a gente, igreja. Ei, psiu, não critique a religião, não critique um pai de santo. São seres humanos igual a gente, irmão. A religião é que tem levado esta guerra com o ser humano. Eu não estou dizendo para você compactuar. Não. Eu fui lá. Faço um cafezinho para o pastor, sentei na mesa e conversa para lá e conversa. Ó, eu não vim aqui falar de religião. E estava lá os orixás, as entidades e tudo lá. Tranquilo. A sogra da irmã, que é uma mãe de santo, a irmã Lígia. A mãe do nosso irmão Júlio é uma mãe de santo. Não, eu estou dizendo assim na linguagem popular, que chamam, tá bom? Mas, não, por que ter medo? Por que isso? Jesus, ele ia em lugares que nem eu e você tinha coragem de ir. Ou não? Se Jesus tinha prazer, amada igreja, era de andar quilômetros e quilômetros num sol quente, noites e noites andando, dias e dias andando, em busca de perdidos. E olha que os perdidos eram... Entende? Cobradores de impostos, naquela época era taxado como os piores seres humanos, cruéis. Ninguém queria conta com, nem entrava, nem conversava, nem se cumprimentavam. E Jesus ia lá, na casa dos cobradores de impostos. Havia uma ilha chamada Gadara, aonde havia um homem acorrentado ali, carregando no seu corpo 2.000 demônios. Jesus pega o barco e vai navegando para ir em busca de olha para aí, de uma região tão perturbada, com um homem, e foi lá. O que é que nós fazemos hoje nas igrejas hoje? A gente se afasta das pessoas. Né, Aninha? Se afasta das pessoas. Como se nós somos o quê? Os melhores. Eu estou salvo, ali está perdido. Você entende como é que é? Você viu, oh, irmão Daniel, a mentalidade hoje da pessoa quando se converte, que vai para dentro da religião, o que a religião é capaz de fazer na vida da pessoa, dentro da igreja? Você entende agora? Eu estava conversando com a irmã lá na Alemanha, que lá, as igrejas lá evangélicas mantêm as imagens de escultura. E aí? É uma cultura deles, é lei, é uma lei federal, que tem que preservar aquilo ali. E aí? Olha a pobreza nossa de conhecimento. Entendeu? Sim. Sim, e bem colocado, irmão Daniel. Irmão Daniel, existem pessoas agora que estão mergulhadas dentro das trevas. Existem pessoas agora que estão com uma arma, estão planejando hoje assaltar ou matar alguém, e com certeza pessoas que vão ser vítimas dessas pessoas, mas que essas pessoas estão marcadas para servir a Deus. Por que estão fazendo isso? Estão nas trevas. Mas Deus tem um plano na vida.
Só que nós não conseguimos enxergar onde estão essas pessoas. Há um território do inimigo que esconde essas pessoas que está do lado da nossa casa, na nossa rua. Pessoas que estão marcadas para servir a Deus, mas agora está na prostituição, nas drogas, nas bruxarias, na vida errada, mas estão marcadas para servir a Deus. Porém, dentro de um reino das trevas, aprisionados. Mas Deus tem um propósito com aquela pessoa. Exemplo, nós. Exemplo, nós. Um dia nós estávamos aprisionados nas trevas. E Deus envia alguém para quebrar este reino e tirar a gente de lá. Olha a gente aqui na luz. Esquecemos disso, né? Esquecemos disso, né, irmã Elisete? Que um dia a irmã Elisete estava dentro de um reino de treva, de doença, de enfermidade, de insônia, de perturbação, de remédios. Mas um dia Deus enviou alguém lá, quebra o reinado e arranca ela para o reino dos céus. Você está vendo agora por que a igreja ela está lenta? Você está vendo agora que diz a palavra que os filhos da luz são mais velozes do que os filhos das trevas são mais velozes do que os filhos da luz? Porque quando um dia nós estávamos nas trevas, nós éramos velozes para pecar. A gente não media distância para pecar. Ei, tem carnaval ali, vamos lá. Tem uma lá está batendo, vamos lá, cachaça, prostituição. Não tem cansaço? Não tem nada. Acaba está passando um monte de enfermidade, quebradeira, problema na família destruído, mas está lá, bebendo, não tem tempo ruim. Parece que os problemas, irmão Daniel, fugiram da pessoa. Não existe mais problema. Porque estão lá prostituindo, bebendo, droga, cachaça. Você entende agora? O quanto nós precisamos descer. O quanto nós precisamos descer. Só cresce no reino de Deus quem desce. Só cresce no reino de Deus. Há um princípio. Para eu crescer, eu tenho que descer aos pés da cruz. Entendeu, Alisson? Se eu quero crescer espiritualmente, o princípio me aponta os pés da cruz. É onde o nosso coração vai ser totalmente quebrado, lapidado. Você tem um chamado de Deus e você não quer descer para o princípio, que é os pés da cruz. Não se preocupe. Deus permite situações para que a dor lapide o seu coração. Não tem outro caminho, irmão Daniel. Você entendeu, Dan? Não tem outro caminho. A maior parte das pessoas que vão buscar a Jesus, um dia tiveram materialmente muitas coisas, fazendas, bons empregos, boa casa, bom carro, vida de luxo, mas foram necessário voltar à estaca zero para reconhecer que só Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Para reconhecer o tamanho da ignorância do nosso coração a estar pegado às coisas materiais e fazendo daquilo como seu Deus. Como Deus tinha um propósito. Foi necessário aquele Deus da riqueza, aquele Deus da luxuaria, sair para que ele reconheça. E o momento que ele vem reconhecer, ele vai até Jesus, só os cacos e os pedaços. Não seria bom se as pessoas entregassem a vida logo a Jesus, antes de perder as coisas? Aí permite que as coisas apertem, para gritar o nome de Jesus. Versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês
sofra tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Ei, Jesus maravilhoso. Isso quer dizer, Alisson, as mesmas tentações que os discípulos sofreram, nós sofremos. As mesmas tentações que Jesus foi sujeito, nós também somos sujeitos. Jesus foi tentado, mas não atraído pela tentação. Ele não se prostrou diante da tentação. A diferença é que hoje vem as tentações para nós e a gente acaba cedendo às tentações. Então, por eu ter cedido às tentações, virá as consequências daquele erro meu, que é o pecado. Consequência vem, e não diga que as consequências que muitos estão sofrendo ou irão sofrer, atribua a Deus. Não atribua a Deus situações na sua vida oriundas de consequência de pecado. E é assim que faz muitos crentes. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Eu estou vendo sim, e são consequências. Eu não mandei você pecar, eu estou te avisando, não faça isso. Fugir da aparência do mal. Vocês não me obedecem, fuja. O diabo coloca uma roupagem muito bonita e gostosa no pecado, e muitos são atraídos. A palavra diz o que nós lemos, que ele não coloca um fardo, um peso, a qual nós não podemos suportar. Dá para suportar, igreja? Sim. Porque Deus não vai permitir um fardo além da que você não possa levar. Amém, igreja?